Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inventário florestal, onde vou falar com vocês a respeito dos conceitos de precisão e exatidão no inventário florestal. Então, são dois conceitos que bem úteis aí quando falamos de inventários florestais. E às vezes algumas pessoas têm uma certa dificuldade de diferenciar um conceito desse em relação ao outro. Então, pessoal, a precisão ela refere ao tamanho dos desvios em relação à média estimada em nossa amostra. Então, é o quanto os valores estão variando em torno da média da nossa amostra. A obtenção dessa precisão normalmente se dá a partir do cálculo do erro padrão da média nos inventários florestais. E a sua obtenção também não leva em consideração os erros não amostrais. Então, esse conceito de precisão, essa medida de precisão estaria voltada aí à quantificação dos erros amostrais nos inventários florestais. Enquanto, pessoal, a exatidão, que também é chamada de acuracidade em alguns livros, refere-se ao tamanho dos desvios em relação do desvio da amostra em relação à média paramétrica da nossa população. Ou seja, o quanto os valores da nossa amostra estão diferentes do valor verdadeiro da nossa população, do valor paramétrico da nossa população. Para facilitar o entendimento, vamos desenvolver um seguinte raciocínio. Então, imaginamos que tenhamos esse talhão de eucaliptos aqui, que vamos desenvolver um inventário florestal, onde vamos calcular o volume em metros cúbicos por hectare, considerando uma precisão requerida de 10%. Então, suponhamos que uma empresa tem esse objetivo. Para a realização desse serviço, então vamos supor aqui mais uma vez que a empresa ela contratou 4 engenheiros florestais para desenvolver, 4 estagiários para desenvolver esse inventário. E no final do processo, aquele que realizar o melhor trabalho, vamos supor que seja contratado. Então, vamos ver qual desses engenheiros aí desenvolve o melhor inventário. Então, vamos lá. É claro que esse número de parcelas aqui é outra discussão, ou seja, o número de unidades de amostra que vão compor a nossa amostra é tema de outras discussões, mas para exemplificar os conceitos de precisão e exatidão, que é o foco desse vídeo aqui, vamos supor que cada um desses engenheiros mediram 3 parcelas nessa área. Então, vamos às medidas obtidas pelo engenheiro 1, que obteve esses 3 valores aqui em metros cúbicos por hectare, uma média de 200, com um erro de amostragem de 23,83%. O engenheiro 2, por sua vez, lançou outras parcelas, chegou também à média de 200, porém com uma variação bem pequena entre os dados e um erro de amostragem de 0,48%. O engenheiro 3 lançou, por sua vez, as suas parcelas, chegou a essa média de 150,
com esses valores aqui e um erro de amostragem de 31,78%. E o último dos engenheiros chegou, lançou as suas 3 parcelas também obteve uma média de 150 com uma baixa variação entre os valores da variável de interesse entre as unidades de amostra, com erro de amostragem de 0,64. Aí vamos ao seguinte: quais desses engenheiros foram precisos? Quais desses engenheiros foram exatos, ou seja, apresentaram acuracidade nas suas estimativas? Então, pessoal, em relação à precisão, a gente poderia falar que o que é precisão? Voltando ao conceito de precisão, que refere aos desvios em relação à média estimada. Então, se a gente olhar aqui, o engenheiro 2 e o engenheiro 4 foram os mais precisos, ou seja, uma baixa dispersão dos valores em relação à média da amostra. Então, aqui teve uma baixa dispersão em relação à média da amostra e esse aqui também uma baixa dispersão em relação à média da amostra. Então, considerando precisão requerida de 10%, esses dois aqui, eles atenderam essa precisão requerida. Então, eles foram precisos, enquanto o 1 e o 3 não foram precisos. Aí eu pergunto para vocês, e exatidão? Quais desses engenheiros ou qual deles foram exatos, obteve uma média acurada da população? Então, vamos relembrar o conceito de exatidão, que refere ao desvio da nossa amostra em relação à média paramétrica, ou seja, em relação à média verdadeira da nossa população. Então, em relação à exatidão, apenas com esses dados obtidos nessas parcelas, não temos como inferir sobre essa exatidão, já que a gente não conhece o valor verdadeiro da nossa população. Com base nos dados desses engenheiros aqui, cada um deles obteve apenas 3 unidades de amostra na população. Então seria impossível fazer uma inferência sobre a exatidão. Porém, vamos imaginar que depois desse inventário, a empresa realizou a colheita desse plantio e, de acordo com o volume de madeira colhido na área, chegou à conclusão que a área apresentava uma produção de 150 metros cúbicos por hectare, isso de acordo com a madeira colhida e transportada da área. Então, agora a gente tem aqui o valor verdadeiro da nossa população, o valor paramétrico da nossa população. Então, uma vez que temos o valor verdadeiro, o valor paramétrico da população, podemos fazer uma inferência sobre a exatidão, ou seja, sobre o quanto que essa estimativa foi acurada. Então, nesse caso aqui, a média da população verdadeira foi de 150. Então, esses dois últimos engenheiros apresentaram, no caso, resultados exatos, resultados acurados. Porém, o 3 não foi preciso, e apenas o 4 apresentou essa precisão. Então, o 1 não foi nem preciso nem exato. O 2 foi preciso, porém não foi exato.
a média obtida por ele foi bem superior à média paramétrica. O 3 não foi preciso, mas foi exato, ou seja, teve uma alta dispersão dos valores aqui em relação à média, porém a média encontrada é igual à média da população, a média verdadeira. E o 4, ele foi preciso e foi exato. Aí eu pergunto, só para finalizar, eu pergunto para vocês, qual a situação mais desejada? Então, situação mais desejada é o quê? Precisão e exatidão. Então, esse 4 aqui, ele realmente apresentou o melhor desempenho. E aí uma outra pergunta, qual das situações é menos desejada? Então, o menos desejado aqui, pessoal, é essa situação aqui onde temos precisão, porém não temos exatidão. Por quê? Devido à alta precisão da nossa amostra, devido a essa variabilidade ser baixa, a gente vai acreditar nessa precisão do inventário, porém ela não está representando a nossa população. Essa estimativa aqui ela é enviesada, então pode levar à tomada de decisões equivocadas por conta desse viés nas estimativas. Então seria a situação menos desejada. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.